Colossenses. Abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Fala assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Queridos, falar de criação não é algo muito fácil. Eu li uma reportagem hoje. Na verdade, hoje foi anunciado os ganhadores do Prêmio Nobel de Física. 3 cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Física. Descobriram lá mais um planeta lá, fora do sistema solar. Nunca houve isso. Fora do sistema solar. Eles descobriram lá e ganharam lá quase 3 milhões com as pesquisas, para continuar investindo nas pesquisas a respeito disso. E eu, por acaso, cliquei lá e fiquei interessado na matéria e fiquei lendo. Que eles acreditam na teoria de que houve, o Big Bang, e houve aquela grande explosão, e depois as coisas começaram a surgir há tantos milhões de anos, e tudo. Eu fui lendo sobre aquilo e comparando com outro livro que eu estou lendo também. E é engraçado que eles tentam expressar de uma outra forma, mas na verdade, se olhar para a palavra de Deus, está tudo na palavra de Deus. Aquilo que um dos físicos que foi premiado agora, ele trabalha nessa pesquisa desde os anos 70. Desde os anos 70 trabalhando nessa pesquisa. Então, ele investiu a vida dele para poder, então, chegar a esse nível. Mas aqui o texto que nós lemos fala que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Quer sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo. As visíveis e as invisíveis. Por quê? Porque já se comprovou que o homem só conseguiu até hoje descobrir em torno de 6% de tudo que existe no universo. 94% ainda nem foram descobertos. Visíveis e invisíveis. Então, olhando através dessa ótica, nós podemos entender então que tem muita coisa a ser revelada. Muita coisa para Deus ainda revelar, para Deus liberar. Mas que eu e você, que somos conhecedores da palavra, estudiosos da palavra de Deus, podemos então já viver essas coisas hoje. Mas como? Por exemplo, há quantos anos a igreja já prega a respeito da família? E hoje a sociedade começou a refletir sobre família. Há quantos anos a igreja já prega sobre sexualidade? E hoje a sociedade reflete sobre sexualidade. Há quantos anos nós já falávamos sobre o pecado? E hoje os consultórios dos psicólogos estão lotados, porque as pessoas estão carregando peso, carregando fardo, estão carregando coisas do passado. E até mesmo ali nos consultórios, essas pessoas são instruídas às vezes de forma errada, para que elas possam voltar ao passado e redimir lá o seu passado. Agora, vamos entender algumas outras coisas. Eu e você, nós, todo homem e toda mulher, é um ser moral, é um ser físico, Nós temos o nosso físico, todos nós. Mas nós também somos um ser moral,
mas também a Bíblia diz que nós somos um ser eterno. Nós somos eternos. Abre aí em Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. A eternidade, ela é algo nosso, é do ser humano. Nós somos eternos. Eu e você somos eternos. Quem tiver a voz do trovão aí pode ler. Eclesiastes 3:11. Quem tiver a voz do trovão e quiser ler, pode ler. Eclesiastes 3:11. Eu e você somos um ser, além de físico e moral, nós somos também um ser eterno. Quem vai ler aí? Ninguém quer ler, não? Pode ir. Ó. O texto que nós lemos base fala de coisas visíveis e invisíveis. Tem coisas que eu consigo ver, tem coisas que ainda eu não consigo ver. Por isso nós acessamos a fé. A fé, mesmo eu não estou vendo, eu acredito. Aqui vai falar que Deus colocou a eternidade, ó, Ele pôs, esse verbo aqui, né? Ele pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tem coisa, Riva, que nós vamos saber só na glória, só lá, né? Tem certas perguntas, criança principalmente faz umas perguntas. Meu filho já perguntou: pai, quem que é a mãe de Deus? Porque para ele nasceu de uma mãe. O Deus é o Criador. E quem que é a mãe de Deus? Porque ele quer saber quem que é a mãe. Eu falei: não, Deus é que formou. Deus é que criou o homem e a mulher. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Comparado à pesquisa desses físicos, eles entenderam, Gravel, que a matéria, tudo que existe de matéria, surgiu através de um som. Surgiu através de um som. Eu lendo a matéria hoje. Tudo que existe aconteceu, mas surgiu através de um som, de uma emissão de um som. Todas as coisas que existem. Opa, que maravilha, hein? Que coisa linda. Gênesis 1:3. Abre lá, Gênesis 1:3. Vamos lá? Gênesis 1:3. E depois Hebreus 11:3, que vai confirmar tudo isso. Gênesis 1:3. Nós entendemos que a matéria que nós conhecemos hoje, ela veio da luz. A luz veio do som. Mas não é um som qualquer, mas uma voz. A palavra do Criador. A palavra do Criador. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Foi uma palavra, um som. Mas não é um som qualquer. Para eles tudo bem, pode ser até um som qualquer, que surgiu todas as coisas. Mas nós sabemos que a palavra, o som emitido, a palavra onde foi criado todas as coisas, toda a matéria, inclusive eu e você, né? Ele nos fez do pó da terra, mas depois ele soprou, né? Também o sopro é uma expressão de um som também, né? Então ele sopra também. É um som. A gente ouve o vento, né? Conforme o lugar que você está, você ouve o vento, né? Fica assoviando, você ouve. Então, Hebreus 11:3. Quem tem aí? Hebreus 11:3, vai lá. Disse Deus: haja luz e houve luz. Aí é Gênesis. Agora vai no Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir
das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. Então, através de quê? Pela fé. Hebreus é o livro clássico da fé, né, que vai falar sobre a fé. Então, a fé nós acreditamos. Eu e você passamos a acreditar. Tudo bem, pastor, mas você me trouxe aqui hoje para me explicar sobre, né, coisas da física? Não. Agora nós vamos para a nossa parte. Isso aí é só uma introdução. Por quê? Porque eu e você somos a obra-prima da criação de Deus. Tudo que Deus fez, ao fazer ao final do dia, fala assim: e Deus disse que foi bom. Criou o sol, criou, né, a lua, houve dia, houve noite, foi bom, né? Criou os animais, criou os peixes, criou isso, e foi bom. Aí no sexto dia, quando Ele cria o ser humano, é acrescentado um muito. E eis que foi muito bom. O muito só é acrescentado no ser humano. Só houve a palavra muito, a expressão muito, na criação, quando se cria o ser humano. Por isso que nós não somos iguais aos animais. Quem fica adorando, idolatrando o animal, está errado. O Tom falou, né? Ele já foi panteísta, né? O panteísta, ele tem vários deuses, né? Deus Sol, Deus isso, Deus, né? Ele já foi panteísta, acreditava, era hippie, foi panteísta. Nós não somos panteístas, né? A mãe terra, que mãe terra de onde? Essa terra que está aí é Deus que criou. Não tem mãe terra, né? Nós não acreditamos, né, nessas coisas. São expressões que às vezes a gente, sem perceber, a gente pode às vezes ser enganado. Então, eu e você somos isso. E todo ser humano, ele precisa entender que ele tem um valor inestimável. Por que eu tenho um valor inestimável? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não é qualquer coisa. Não é feito de qualquer maneira. A imagem e semelhança de Deus. Eu até brinco com a minha esposa. Minha esposa gosta muito de cachorro, né? E ela fala: será que os cachorrinhos vão para o céu? Eu tenho certeza que os cachorrinhos vão para o céu. Aí eu falo com ela: não, os cachorros não vão para o céu. Os cachorros não vão para o céu. Porque todo animal tem alma terrena. A Bíblia fala que ao morrer a alma vai para a terra do animal. A do ser humano não. A nossa alma retorna. É diferente. Todo animal, todo ser criado por Deus, fora o homem, tem alma terrena. Ele vai para a terra. Tem vida enquanto está aqui. Mas nós não. Nós somos seres eternos. Então não é qualquer coisa. É algo que realmente você precisa valorizar. Também entendendo isso, todo ser humano precisa ser tratado de forma digna. Eu vi uns videozinhos, tem uns rolando por aí, vários vídeos, né? Que as pessoas fazem uma brincadeira. O cara que tem dinheiro, ele vai, Bruno, e pega e fala assim: eu vou comprar um negócio hoje, um carro ou uma moto, e veste de mendigo e vai num lugar para poder comprar, para ver como que ele vai ser tratado. Eu estava vendo hoje, já rodou por aí, você já deve ter visto. O cara que foi comprar uma moto, né, uma moto potente demais, uma moto dessas, né, 1.200, marcou com o outro o local que ele ia ver a moto, mas ele foi todo fedidão. Ele comprou aquela roupa de mendigo mesmo, que tem uns camelô no Rio e São Paulo que vende roupa de mendigo, sabia disso? Tem roupa de mendigo, para você pedir dinheiro, né, e tudo. Então, tem uns camelô especializados nessa área, não sei se você já viu, mas tem roupa de mendigo. O cara anda de carrão e veste roupa de mendigo, pede dinheiro o dia inteiro, ganha 200, 300 conto por dia, né? Você já passou reportagem aí nas televisões a respeito disso, né? E pessoas que vivem disso. Ele vestiu aquela roupa fedidona e foi encontrar com o cara, Xandão. Encontrou, na hora que ele chegou perto, ele já chegou falando o nome do cara, dono da moto. O cara falou: mas você me conhece? Eu que marquei o encontro aqui com você, ué. Vim comprar sua moto.
Ah, para com isso, você não tem dinheiro nem para comprar uma bicicleta. Como é que você vai comprar minha moto? Minha moto é 70 mil reais, rapaz. É 70 mil. Aí foi chegando perto da moto, o cara meteu a mão no peito. Opa, afasta da minha moto. Você vai encher minha moto de bactéria. Você não tem dinheiro não para comprar essa moto não. Quem é você para comprar essa moto? E foi, ficou enrolando, né? Estava tudo filmado, né? Ficou enrolando o cara, e o cara só humilhava, só pisava, só humilhando, só pisando, por causa da aparência, né? Nós somos assim, às vezes. Nós tratamos mal as pessoas por causa da aparência das pessoas. Hoje as meninas ajudaram uma menina que estava lá na rua, né? A Lude. Ajudaram uma menina que queria entrar na frente dos carros. Lá no centro, né, Lude? Lá no centro, né? Lá no centro elas ajudaram a menina. A polícia já tinha sido acionada, porque ela estava entrando, ela estava meio perturbada, né? E tudo, e estava entrando na frente dos carros, estava agressiva demais, muito agressiva. E as meninas ficaram um tempão lá vigiando ela. Ficaram ali guardando ela. Compraram água para ela, deram água, né, e tudo, ministraram, mas ela estava muito agressiva, né, mas as meninas ficaram ali vigiando ela, para não deixar ela cometer algo pior. Isso acontece. E quando a polícia chegou, as meninas conversaram com o policial. Não bate nela não, não faz. E ela queria morder um policial. O policial falou: se você morder eu te mato, se morder eu te mato. A pessoa estava perturbada com alguma coisa, alguma perturbação na mente, na alma. A gente não sabe o que a pessoa está vivendo, está passando, né? Surtou de alguma forma, né? E tem até uma reportagem que caiu também nas redes aí, de um grupo de uma cidade que tem uma ponte famosa aqui no Brasil, no lado do Nordeste, eu acho, onde lá o índice de suicídio nessa ponte era muito grande. Espírito Santo, né? Terceira ponte, então. Mas é uma outra ponte. Essa ponte também mas era um outro lugar, né? Onde ali na terceira ponte também tem um alto índice, mas é um outro lugar que uma igreja decidiu agir. E nessa igreja as irmãs levantaram um ministério, compraram rádio amador, né, e tudo, e ficava gente de um lado da ponte e gente do outro lado da ponte, comunicando, né, e tudo, vigiando 24 horas essa ponte. Eles passaram a vigiar, orar. Foi não. Outro lugar, no Nordeste do país. Não é na ponte Rio-Niterói não. Então, ali o índice de suicídio caiu assustadoramente. Natal, é lá no norte, né? Rio Grande do Norte, Natal. Então, tem a foto das irmãs da igreja no radinho, comunicando uma com a outra. Ficava uma numa ponta da ponte, outra no meio, outra lá no final, comunicando, de olho nessa pessoa assim, tal. Se fosse alguma coisa, aproximava, orava com a pessoa, ministrava, aconselhava, né, e tudo, não deixar, porque muita gente ia para ali, né? Elas repreenderam os demônios que estavam ali também, né? Porque ali há os demônios, né, que dão legalidade, né? Esses lugares dão legalidades. Então, tem que repreender, mandar a capetada embora também, em nome de Jesus. E ali caiu as redes de televisão secular noticiaram isso. Foi notícia nas redes seculares, né? A igreja tal começou a agir e fez isso, fez essa ação, e o índice despencou. Por que nós não podemos ter ação? Nós temos o Floresça trabalhando, atendendo as mulheres que sofrem abuso, que sofrem ameaças, né? Nós temos advogado para atender, nós temos psicólogo, assistente social, nós temos conselheiras, pessoas, né, que estão prontas para ajudar as mulheres, tudo de graça, 100% de graça, sem cobrar nada. Funciona aqui, uma sala aqui ao lado do nosso escritório, ali, né, no mesmo prédio, no mesmo local, tem uma sala exclusiva para o projeto Floresça, um projeto que surgiu das mulheres da nossa igreja, da pastora Érica e de algumas outras mulheres que surgiu, e elas estão ali. Se você conhece alguém que precisa desse atendimento, você pode entrar em contato, que é agendado um horário, é feito
ali uma triagem com a pessoa, um atendimento. Então a pessoa tem total assistência em tudo que ela precisar. Nós precisamos entender isso. Nós estamos numa sociedade. Então a sociedade precisa agir. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos também um ser que tem responsabilidades. Porque às vezes nós lançamos tudo para Deus, Netinho, e falamos assim: Deus resolve. Muito bem, mas Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu dons, talentos, e nós somos também responsáveis. Responsável por quê? Pelas nossas escolhas. Eu sou livre para escolher, mas eu sou refém das minhas escolhas. Como assim, pastor? Refém das minhas escolhas. Tem o caminho largo e o caminho estreito. Tem o caminho que me leva a Deus e o caminho que me leva à perdição. Eu tenho que escolher. Atendendo uma pessoa, uma garota, ferida por um relacionamento. Ela entrou num relacionamento muito rápido, foi na conversa do cara, e logo começaram a ter um relacionamento de intimidade, sem se casar, e ela engravidou, ficou grávida, e na gravidez, ela foi descobrir que o cara tinha outra mulher, tinha outra namorada, o cara cheio de coisa. Ela sofreu muito, brigou muito, até que no dia de ganhar a criança, ela com muita raiva, com muito ódio, ela deu uma complicação na hora do parto, ela quase morreu, veio a óbito, e a criança também deu uma parada cardíaca. Por causa daquela pressão que ela sofreu durante toda a gravidez, durante todo aquele período, ela enfrentou aquilo tudo. E o cara, nada de assumir a posição. E a pessoa, nada de tomar posição de homem. Ela foi e perdoou ele, tentaram novamente, ele caiu, pisou na bola de novo, ela perdoou, pisou na bola de novo, ela perdoou, 10, 15, 20 vezes. Mas ela falou: chega, não dá mais. O cara é um moleque, é um molecão, não dá mais. E eu falei com ela, falei: você tomou uma decisão? Tomei. Então tá bom, glória a Deus pela sua decisão. Nós vamos te ajudar, vamos te dar uma força. E eu tenho duas notícias para você, que vão acontecer com você. Pessoas vão te criticar pela sua decisão. E a outra notícia é que vai aparecer outras pessoas igual esse que apareceu. Talvez o mês que vem, talvez semana que vem. Você é nova, bonita, pode bater um outro lá. Qual vai ser a sua escolha? Você vai falar que é uma mulher de Deus? Você vai ter coragem de testemunhar Jesus para essa pessoa? Ou você vai se entregar novamente para ele? Não, pastor, que isso? A escolha é sua. Você vai ter direito de escolher. Deus, Ele, apesar de nos amar, Ele respeita as nossas escolhas. Ele sempre vai respeitar as nossas escolhas. Por isso eu sou um ser responsável. Por quê? Porque Deus, mesmo sabendo, Gravel, que eu posso cair naquele buraco ali, naquela encrenca ali, me meter naquela encrenca ali, Ele não vai contra o princípio dele, do livre-arbítrio. É princípio. Ele não pode ir contra o princípio. Mas pastor, eu quebrei a cara. Deus já sabia que você ia quebrar a cara. Talvez até muita gente te avisou que você ia quebrar a cara, mas você não ouviu ninguém. Você não quis ouvir ninguém.
Por que falar de relacionamento? Porque está em alta na nossa sociedade hoje, né? Essas questões de relacionamento. Os homens não querem mais assumir a sua posição, o seu compromisso. Porque encontra facilidade. Se encontrar dificuldade, alguém, não, aqui você não entra. Aqui se entrar tem que ser um namoro na presença de Deus, um namoro santo. Porque se não for dessa forma, sabe que com isso você vai estar falando? Eu amo mais a Deus do que você. Se a gente tiver coragem de fazer isso, eu amo mais a Deus, né? Porque eu não posso ir contra os princípios de Deus. Mas voltando aqui, isso foi só abrir um parênteses. Voltando aqui, a respeito de escolha, vou citar só o exemplo de Saul e Davi. Saul era um rei, ungido, escolhido por Deus. Um cara, né, cheio de talentos, cheio de dons. Primeiro rei de Israel, Xandão. Um cara com tudo para poder deslanchar, com tudo para poder abençoar a sua geração para sempre. Para poder, através da descendência dele, né, ter um governo de paz perpétuo em Israel. Mas ele vai ser rejeitado por Deus, por causa das escolhas que Saul fez. Ele vai ser rejeitado por Deus. Mas poxa vida, Deus pode fazer isso, pastor? Lógico que pode. Ele não respeitou os princípios. Deus tinha estabelecido tudo, mas ele não respeita os princípios. E Deus precisa levantar outra pessoa. O profeta até, né, Samuel, até certo tempo ele ficou relutante, porque ele sabia que Deus tinha ungido Saul. Ele fica relutante durante um tempo. Não, aí Deus tem que falar diretamente com o profeta. Até quando você vai ter dó de Saul? Até quando? Vai, pega um chifre, enche de óleo e vai lá e unge aquele que eu te mostrarei. Vai, e ele foi e ungiu Davi, o futuro rei de Israel. E quando Davi, ele assume o trono, levou anos para isso acontecer, mas Deus rejeitando Saul. Todas as ações ali, Deus rejeitando. Mas chega um momento que é o momento de Davi assumir o trono, assumir o poder, a posição que para Deus ele já era lá atrás. Quando Davi, ele assume, há um novo céu agora sobre Israel. Novos céus são abertos. Sabe por quê? Porque esse homem é amigo de Deus. Davi, ele era um cara que tinha intimidade com Deus. O coração de Davi estava nas coisas de Deus. Ele era realmente dependente de Deus. Ele não subia para batalhar nenhuma vez sem antes ouvir Deus. Na verdade, ele falhou, como eu e você também falhamos. Mas Deus o perdoa, porque existe uma diferença entre pecado e iniquidade, né? A iniquidade, eu creio que foi cometida por Saul. Permanecer, insistir, persistir no erro. Agora, Davi erra, mata, assassina, trai, mas ele vai e se derrama na presença de Deus. Aconteceu comigo isso com você, né? Chegou um momento da gente falar: eu sou o pecador. Eu enfiei o pé na jaca, eu fiz o que não podia, né? Senhor, me perdoa, me lava, me purifica. Davi vai falar isso, né? Lava-me completamente, limpa-me como isopo, né? Que eu seja mais branco, né, do que a neve. E ele vai confessando o seu pecado ali, e Deus o perdoa. Por que é inaugurado esse novo céu agora sobre Israel? Porque Davi, ele é esse cara
que é muito amigo de Deus. E isso vai gerar o que era para ser gerado na descendência de Saul, vai acontecer na descendência de quem? De Davi. Jesus vai lá na frente, vai ser o quê? Filho de Davi. Lá na frente, filho de Davi. Quem que é reconhecido na linhagem? É Davi. Não fala nada de Saul. Não vai falar de Saul. Mas ele não era o rei, ele não era ungido. Era. Mas perdeu essa posição. Foi rejeitado por Deus. Deus nos dá um tempo, querido, da gente alinhar novamente. Que tempo, pastor? Hoje. É hoje. Para Deus é hoje. Ele sempre nos chama hoje. Para que deixar para amanhã? Para mim alinhar. Aí voltando na menina que eu aconselhei, ela falou assim no final da nossa conversa: pastor, eu só não estou preparada para perdoar essa pessoa. Eu entendo que vai ser um processo. Eu falei, o processo é essa conversa que nós tivemos aqui hoje. Você vai ter que liberar perdão hoje, e agora. Porque sabe, se você não liberar, você vai carregar ele nas suas costas todo dia. Você vai continuar com peso. Então essa mágoa, esse rancor, esse ódio que você está carregando, essa tristeza, você está abatida, está isso, está aquilo, é porque você precisa tirar ele das suas costas. Vai ser difícil você fazer essa oração, mas você vai fazer comigo agora, eu vou te ajudar. Vamos lá? Em nome de Jesus, eu te perdoo, fulano, em nome de Jesus. Pastor, estou leve. Que peso que saiu. Para que continuar carregando? Isso não é nosso. Perdão não é uma escolha. Eu escolho não perdoar. Não faça isso. Não viva dessa forma. Nós podemos viver livre desse engano. E para a gente ir caminhando para o fim, tem uma frase do Cote, que ele fala assim: a presença demoníaca é sempre proporcional à rebelião humana. A presença demoníaca é sempre proporcional à rebelião humana. Quando o homem se rebela contra Deus, ele está dando legalidades. Ele está dando direitos para aquilo ali acontecer. Como é que o demônio sai? É só a gente, então, liberar o perdão. Ele não tem mais legalidade. Acabou, ele tem que ir embora. Pastor Tom falou aqui de joelhos, né? Pessoas com problemas nos joelhos geralmente são pessoas orgulhosas. Não se dobram. Não. Eu não abro mão dos meus princípios, não. Eu não. Eu acredito assim, Xandão, e eu aprendi assim, não abro mão, não. Orgulhoso. A gente é orgulhoso. Nós precisamos aprender todo dia. Os escribas, os fariseus ali, por que Jesus batia pesado neles? Porque eles eram orgulhosos. Nós somos detentores do conhecimento, da lei. É nada. Jesus falou, vocês são mentirosos. São sepulcros caiados. Vocês estão bonitos por fora, mas estão podres por dentro. Quantas pessoas na nossa sociedade hoje vivendo dessa forma, de aparência, vivendo só de aparência. Então, nós precisamos entender o que Deus quer fazer. Deus também, Ele é altamente criativo. Deus, Ele é sábio. Desde o princípio da criação, a preocupação de Deus sempre foi o ser humano. Sempre foi. Ele vinha no final do dia, na viração, conversar com quem? Com o ser humano. Ele está preocupado com quem? Com o ser humano. Mas o ser humano dá ouvido a outras vozes. Nós somos assim. Nós damos ouvido a outras vozes. Não foi assim que aconteceu a queda? Animal não fala, né? Todo ser humano sabe disso.
Como é que uma serpente falava? A Eva devia desconfiar. E ela começa um diálogo com uma serpente. Animal não fala. Animal expressa de uma outra forma. O poder da fala, né, foi dado ao ser humano. A nós. Até mesmo quem, né, é surdo, né, fala. Sabia que o surdo fala? O surdo fala. Ele fala de uma outra forma, ele expressa através dos sinais. Mas ele fala. Existe uma língua. A linguagem, né, Libras é a língua brasileira de sinais. Então o surdo fala também. Ele fala. Tem uma linguagem, tem um dicionário próprio. Tem uma linguagem própria. Eles também falam. Eles expressam. Mas isso é o ser humano. Mas um animal fica feliz quando vê o seu dono, bem diferente do ser humano. O animal, ele foi ensinado. Ele acostumou com o cheiro. Ele acostumou com o lugar. Ele foi ali adestrado. É diferente. Mas ele pode acostumar com outras pessoas. Se Deus, ele é altamente criativo e ele nos criou a sua imagem e semelhança, nós precisamos entender que tudo na nossa vida também, todas as situações, nós devemos também nos preocupar com pessoas. É isso que o Tom vive. Nós saímos com o Tom, eu, pastor Cadu, saímos à noite, saímos durante o dia para jantar, para almoçar com ele, levamos eles aí em algum lugar. Tudo aquilo que ele falou para a gente aqui, ele vive. Só isso. Ele vive aquilo que ele falou lá fora. A vida dele é a mesma aqui e lá fora. Ele senta num restaurante para comer. Ele faz o que eu e você não faz. Primeira coisa que ele faz é perguntar o nome do garçom. Qual o seu nome? Obrigado por nos servir. E depois que o cara vai abrindo, antes de terminar, ele fala com o cara: o que eu agora posso te servir? O cara fala: mas como assim? Não, eu quero te servir, você não me serviu? Agora eu quero te servir. Tem algum problema na coluna? Trabalhei o dia inteiro, né? Noite inteira, a coluna está doendo. E aí? Quer ser curado? Mas como assim? Vou curar sua coluna agora. Eu vou ordenar, vou dar a ordem, sua coluna vai ser curada. Mas é assim? É assim, só simples assim. Tá bom, ordena, coluna, dá ordem, e a pessoa fica maravilhada. Curou pessoas em todos os lugares que a gente foi. Manifestando, vivendo aquilo que ele falou para a gente aqui. Por isso que nós ficamos encantados com ele. Mas ele tem o estilo de vida de Jesus. Jesus não fazia isso. Então o discipulado que a gente tanto fala, nós estamos falando nele há 6, 7 anos, discipulado. Discipulado é o estilo de vida do mestre, né? O nosso mestre é Jesus. O discípulo, ele tem o mesmo estilo de vida do seu mestre. Discipulado é isso, é isso. Discipulado não é célula, não é um modelo, não é, né, uma igreja que pula, que dança, que salta. Isso aí a gente faz porque a gente está feliz. A gente alegre, a gente expressa, né, e a nossa gratidão, o nosso amor a Deus, nós somos extravagantes. Mas discipulado é imitar. Discípulo imita o mestre. É igual ao seu mestre. Onde? Em todos os lugares. Não é só dentro de um local, de uma instituição. O discípulo, ele parece com o seu mestre. Então, eu e você precisamos entender isso. Mas você poderia fazer algumas perguntas para mim e falar assim: mas pastor, eu não recebi nenhuma palavra de Deus para essa pessoa. Talvez você me pergunte isso. Mas pastor, como é que eu vou começar? Por onde eu vou começar? Como é que eu vou viver isso? Eu sou tímido. E se a outra pessoa não aceitar? Tem várias perguntas que a gente faz, né? E se o fulano não aceitar? Querido,
você tem a joia de maior valor na sua mão. Nós encontramos a pérola de maior valor. Ela está na nossa mão. Está aqui. Nós temos a pérola de maior valor. Quem não gosta de ganhar presente? Todo mundo gosta de ganhar presente. Desde a criança até o mais idoso. Todos gostam de um afago ou de ganhar um presente. Em se tratando do nosso físico ou emocional, mais ainda. Uma pessoa, que está com a dor de cabeça, Xande, e a gente, e aí? O que você vai fazer? Rapaz, estou sem dinheiro para comprar uma Neosaldina. Peraí, para que isso? Vamos quebrar a fábrica da Neosaldina de uma vez? Porque se a gente continuar fazendo isso, coitado das indústrias farmacêuticas, vai quebrar tudo. Vai quebrar. Você imagine se todos os médicos vivessem dessa forma. O paciente chegou, antes dele receitar, ele fala, peraí que eu vou orar. Peraí que eu vou, Porque de repente ele economiza na receita ali, e a pessoa economiza na farmácia. Orava, a pessoa era curada. Você imagina isso? A Bethel tem isso, A Bethel tem uma sala para ensinar médico a curar. A Bethel, a igreja que nós tanto aprendemos com eles, lá nos Estados Unidos, eles ensinam o médico a curar. É isso aqui que o Tom fez com a gente. O Tom não ensinou a gente? O Tom é o médico, o médico de Jesus. Ele falou aqui, não deu a expressão aqui do cara, Então, ele ensinou a gente a curar. Mandou a gente ligar e a gente orar. Ele falou, não, agora não sou eu mais que vou orar. Agora é vocês que vão orar. Então ele está ensinando. Se todos os médicos fossem ensinados a curar, você imagina quantas coisas a gente ia evitar. Quanta cirurgia, Riva, ia deixar de acontecer. Uma pecinha desse tamanhozinho assim, usada numa cirurgia, num procedimento cirúrgico, às vezes custa 20, 25, 30, 50 mil reais. Sabia disso? Então assim, desse tamanhozinho. Colocar no coração, alguma coisa. Falar nisso, nós temos orado pelo Fizinho. Está no CTI ainda. Pai da Mila e da Marcione, para quem não conhece. Nosso irmão Fizinho. Nós estamos crendo na cura dele. Nós temos ministrado a cura sobre ele. Remarcaram a cirurgia dele para terça-feira que vem. Mas nós estamos crendo que Deus vai operar antes. Em nome de Jesus. A Livinha precisou passar por um procedimento. Está no hospital. Mas já vai estar em casa. Apendicite. Precisou fazer uma rápida cirurgia. A filha da Paula. Sentiu dores aqui sábado. Domingo já foi para a mesa de cirurgia e operou rápido. Já estive lá ontem, visitei ela. Pastor Cadu passou lá agora também, fez uma visita para ela. Falando nisso, Pastor Cadu foi para Juiz de Fora agora. Ele e a Érica. O pai da Érica vai passar por um procedimento de marca-passo também amanhã. Nós vamos também orar por ele, em nome de Jesus. Nós estamos crendo que Deus está cuidando. Pastor, mas não é no hospital que a pessoa tem que ir, não? Queridos, nós entendemos que a inteligência que o médico tem foi Deus que deu. Nós não falamos que tudo veio dele, todas as coisas, quer principado, tudo, as visíveis e as invisíveis, tudo é dele. Então até mesmo a inteligência que o médico tem, a capacidade, todos os aparelhos que o ser humano pesquisou e conseguiu esse nível que nós chegamos hoje, tudo isso é obra de Deus também. Porque, na verdade, o ser humano só descobre, Mas para Deus isso sempre existiu, Porque foi Ele que criou. Vou trocar a válvula do coração, por exemplo. Mas quem criou a válvula do coração? Você vai trocar, o ser humano descobriu isso agora, 2000 anos depois de Cristo. Que ele descobriu que pode trocar a válvula. Mas para Deus não, Deus já nos formou há milhares de anos. Deus já criou a válvula do coração. Então eles precisaram abrir um ser humano, pesquisar durante dezenas, centenas de anos, milhares de anos, até descobrir como se faz uma válvula do coração. Deus fez do barro. Pegou um barro ali, jogou ali, chapiscou ali, deu um sopro. Só fez isso, fez do barro. Porque nós somos criados do barro, eu e você.
E para a gente fechar, tudo isso que nós estamos vivendo, querido, é só o começo. Nós estamos entendendo que é o começo, é o sinalizar de algo maior, de algo grande que Deus quer nos levar. Nós não sonhamos com Muriaé, com as cidades aqui ao redor, mas eu creio que Deus vai nos levar a outros lugares. Tem várias pessoas aqui que já têm recebido palavras de Europa, Estados Unidos, Rússia. Eu mesmo já recebi uma palavra a respeito da Rússia também. Pastor, mas como é que você vai? Não sei. Faço nem ideia. Completamente diferente do inglês, né, e tudo, uma língua altamente difícil de aprender. Mas aí eu não sei. Há 20 anos atrás, se você falasse comigo que eu estaria aqui, eu ia rir da sua cara. Então, o que é impossível para Deus? Pode ser impossível para nós, mas para Deus não. Estava perdido, sem esperança, acreditando nos livros de autoajuda. Há 20 anos atrás eu estava lendo livro de autoajuda, acreditando no Laí Ribeiro, né? No Norman Vincent Peale e vários outros, nos palestrantes por aí. São até bons em algumas áreas, mas não conhecem isso que a gente conhece. São profissionais, são pessoas formadas, cheias de talento, né? Você vai numa palestra deles, você volta motivado realmente, mas nós entendemos que tudo o que eles falam, tudo que o mundo tenta explicar, está expresso em uma pessoa que é Jesus Cristo. Tudo é nele, tudo veio dele, tudo é dele, tudo vai retornar para ele. Então, que assim seja, que eu e você possamos viver esse estilo de vida, o estilo de vida de Jesus. Pastor, e se os outros rirem de mim? Não tem problema não. Já riram muito de mim também, já me criticaram também. Todos os grandes homens de Deus foram criticados, todas as grandes mulheres de Deus foram criticadas. Se a gente pegar desde Abraão até os nossos dias hoje, toda a história que você lê das pessoas que fizeram a diferença, que marcaram a história, essas pessoas foram mal compreendidas, riram dela, ridicularizaram essas pessoas, mas foram elas que fizeram a diferença. Foram elas que marcaram a história. Foram elas que deixaram seus nomes escritos para sempre. Então, eu e você vamos deixar um legado para a próxima geração. Eu não quero que amanhã, quando eu morrer, a minha filha ou os meus netos viram, meu pai era um pastor. Não. Eu não quero que eles me reconheçam que meu pai era um pastor. Eu queria que eles me reconhecessem que meu pai era um amigo de Deus. Se eles me reconhecer que amanhã o meu pai foi um amigo de Deus, aí valeu a pena. Aí valeu a pena. Pastor, tem um monte de picareta por aí. Tem um monte por aí. Tem um monte de ladrão por aí, né? Agora, amigo de Deus são poucos. Verdadeiros amigos de Deus. Então, amigo de Deus, eu iniciei falando isso, né? Amigo, ele te atende a qualquer hora.